graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você. Que o Senhor inunde a sua vida com a sua presença. Que a tua palavra fale no seu coração. E que você seja edificado para você edificar a outros. Essa é a minha oração por você nesse instante. Que o Espírito Santo de Deus fale com você. Assim como falou comigo. Nós vamos estar hoje ministrando sobre uma questão de honra. É muito interessante, eu andei lendo um livro que me ensinou muito acerca da honra, que veio esclarecer grandes coisas ao meu coração, acerca de como honrar a Deus, como honrar os pais, como honrar os filhos, como honrar os pastores, como honrar os amigos, né? Aqueles que não são os próximos, que devemos fazer sempre uma diferenciação entre aqueles que estão ao nosso redor. Kavod é a palavra que significa honra em hebraico. E o que essa palavra quer dizer? Quer dizer o peso que é exercido sobre uma superfície, ok? E nós vamos ver o que isso pode ser entendido da seguinte forma. Honra é um tratar de modo diferenciado, com distinção e modo especial alguém. Isso vale para Deus, mas vale também para os homens. E nós vamos ver o que é uma desonra. Desonra é você o quê? Deixar de prestar honra devida a alguém que tinha mérito de honra. Sim. E nós vamos ver, amados, que existem muitas consequências, tanto da honra quanto da desonra. Da desonra, qual é o resultado da desonra? Ela causa desgraças, né? E é particularmente uma das poucas razões em que Deus converte bênçãos em maldições. Eu gostaria de trazer isso para você, porque no livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 2, deixa eu achar aqui, Malaquias 2:2, nós encontramos uma referência a isso. É muito interessante a palavra de Deus nos diz acerca dessa questão de honra e de desonra. Vamos lá? Malaquias 2:2. A palavra do Senhor diz assim. 2:1. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me têm honrado de coração. Isso é extremamente triste, né? Quando nós vemos o que aqui o Senhor converte aquilo que era para ser bênção em uma maldição. E nós vamos ver o que isso é real. E nós vamos encontrar isso na palavra de Deus. Por outro lado, nós vamos ver o que a honra. Que a honra também, que ela produz coisas extremamente importantes para nós. Além de produzir bênçãos, ela nos produz prosperidade, ela abençoa os nossos descendentes e ela nos faz levar um caminho de vitória. Isso são coisas que nós aprendemos e que são consequências da honra na nossa vida, né? E nós vamos ver que existe um critério da parte de Deus com relação à honra. Nós vamos ver o que Deus honra aqueles que o honram. E, por outro lado, o Senhor despreza aqueles que o desprezam. E nós vamos encontrar isso na palavra de Deus. Em 1 Samuel 2:30, 1 Samuel 2:30, nós vamos encontrar a seguinte palavra, e já que nós vamos citar a história de onde vem isso. Quando o Senhor diz assim, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram,
mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Nós vemos aqui uma situação em que Deus transforma aquilo que ele daria como bênção aquelas vidas e aos seus descendentes e transforma isso em maldição. Pois bem, nós vamos ver o que? Que a honra, portanto, ela é individual e ela também tem um caráter meretório. Por quê? A honra e a desonra são escolhas pessoais de cada um de nós. E nós vamos ver o que? Que em 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos entender aqui um texto da palavra de Deus que nos fala sobre desonra. É o texto que está em 1 Samuel 2, versículo 12, sobre a maldade dos filhos de Eli. A palavra do Senhor diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar dos sacerdotes e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma única túnica e levava para ele quando subia a Siló, com o seu marido, a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a vocês filhos dessa mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Escuta bem. Era já bem idoso. Ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam diante de todo Israel, e que se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E depois nós vamos ver o quê? Enquanto isso, Samuel crescia e continuava, cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Agora vem uma parte muito importante. O que aconteceu? Profecia contra a família de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o texto que nós lemos: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Esta é agora a hora em que eliminarei sua força e a força da família do seu pai, e não haverá mais nenhum
idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, a sua família, ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração todos os dias da sua vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. E levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração, o meu pensamento, e edificarei firmemente a família dele. E ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar de sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que lhe imponha por alguma função sacerdotal para ter o que comer. Essa é uma palavra muito pesada e que nós precisamos entender o que aconteceu aqui. Nós vamos ver o quê? Que quando Arão foi levantado como sumo sacerdote, foi o primeiro sumo sacerdote levantado, ele já tinha um filho, Eleazar. Esse filho não participaria da promessa que Deus deu a Arão, que os seus descendentes, a partir daquela aliança, todos seriam da linhagem o quê? Dos sacerdotes e que serviriam diante do Senhor. E nós vamos ver o quê? Que Eleazar não fazia parte disso, porque ele já tinha nascido. Então, o que aconteceu? Eleazar tinha um filho, que se chamava Finéias. E Finéias era um servo de Deus, ele temia o Senhor, guardava os princípios de Deus, e ele era um mestre mesmo na palavra de Deus, e andava segundo o coração de Deus. Pois bem, nós vamos ver aqui por outro lado, aqueles que descenderam de Arão, depois da aliança que Deus fez com Arão, do sumo sacerdócio, nasceu Itamar. Ok, Itamar. Aos filhos de Tamar e a Itamar é que foi dada a promessa de que serviriam a Deus como sacerdotes. Pois bem, Itamar teve um filho, tá? Teve um filho que se chamava Eli, que era aquele sacerdote que nós estamos falando, aquele mesmo sacerdote que diante dele Ana chorou e ele achou que ela estava embebedada, né? Que ela estava bêbada. É o mesmo sacerdote, é esse mesmo Eli. Pois Eli teve 2 filhos, Hofni e Finéias. Por que o filho de Eli se chamava Finéias? Em homenagem ao seu primo Finéias, com quem ele tinha aprendido coisas extremamente importantes do reino de Deus. Ele homenageou esse primo, colocando o nome do seu filho de Finéias. Pois bem, tá? E o que aconteceu? Nós vemos aqui uma situação desagradável. Nós vemos aqui o que? Que nessa circunstância, Elias servia ao Senhor e os seus filhos, o que faziam? Em primeiro lugar, eles desonravam a Deus com relação às ofertas de carnes. Porque existia a necessidade de esperar o momento em que a carne seria, então, o quê? Removida, parte dela, para os sacerdotes. E o que Hofni e Finéias faziam? Entrava na frente e com um garfo queriam pegar a carne, de tal forma que oferecia-se, e forçavam realmente aquele que estava cozendo, forçava a que lhes desse daquela parte da carne que não lhe era devido. Isso desonrava ao Senhor. Isso desonrava o sacrifício que era oferecido diante do Senhor e aquilo que cabia aos sacerdotes. E ainda mais, na frente do templo, bem na frente, eles se deitavam com mulheres que iam servir ali, estavam presentes no templo. E isso na frente de todo Israel, isso foi escandalizando. Escandalizando quem?
Além de escandalizarem-se por si mesmo, também escandalizavam o seu pai. Pois bem, nós vamos ver o que Eli fez. Eli ouviu aquilo, admoestou mansamente os seus filhos e não os corrigiu, conforme o Senhor esperava que ele fizesse. Não, ele foi tolerante com aquilo que os seus filhos faziam perante o Senhor. E o que aconteceu? O Senhor deu um veredito. O Senhor falou: "Ô Eli, presta atenção. Desde o passado, eu não honrei a tua família." É como se o Senhor estivesse dizendo: "Eu não honrei Arão e não dei a promessa de que os filhos de Arão serviriam o sacerdócio. Mas e agora? Você está honrando mais os seus filhos do que a mim? Pois eu vou converter a palavra que eu tinha dito de bênção sobre os seus descendentes em maldição." E o Senhor assim fez. E o que aconteceu? Nós vamos ver o que aqui Eli foi advertido, que os seus 2 filhos morreriam no mesmo dia. E assim foi. Os 2 filhos morreram no mesmo dia. E o que aconteceu? Quando vieram dar a notícia a Eli, ele estava sentado, a cadeira caiu para trás e ele quebrou o pescoço e morreu também. O que aconteceu, amados? Foi extinta essa descendência. Pelo lado de Tamar, o quê? Dos descendentes sacerdotais de Eli. O Senhor disse que não deixaria nenhum idoso chegar à idade senil. E aqueles que porventura ficassem para trás, eles seriam o quê? Motivo de tristeza profunda. Mas o Senhor tirou o sacerdócio da casa de Eli pelo seu filho Itamar. E consequentemente o quê? Através disso, houve uma transformação da bênção em maldição. A desonra, amados, faz com que Deus mude a sentença de bênção em maldição. E nós vamos ver o que aconteceu. Nós vamos ver o que existia ainda um filho de Itamar. Existia um outro filho de Itamar, que era Eviatar. Esse Eviatar, o que aconteceu? Presta atenção. Nós vamos ver o que ele foi sumo sacerdote no reinado de Davi. Davi tentou manter ainda esse filho dentro da linhagem sacerdotal. Mas o que aconteceu? Quando nasceu Salomão, e Salomão depois, posteriormente, assumiu o reinado, esse Eviatar, ele se associou com Adonias, filho de Davi, que queria roubar o reinado do pai. E foi quando que ali Salomão o destituiu completamente. Ou seja, aquele lado de Itamar perdeu todo o princípio do sumo sacerdócio e a bênção. Mas vamos lá. O que aconteceu depois disso? Nós vamos ver o que Deus falou que ia levantar. O Senhor falou que ia levantar um sumo sacerdócio segundo o coração dele. Do lado, o que de Eleazar, ele tinha Finéias. Lembra? Aquele Finéias que era firme na presença do Senhor, guardião da palavra de Deus, e assim foi. Eu quero te trazer à memória algo que aconteceu lá atrás. Lembra de Balaão e Balaque? Pois Balaque ofereceu porções e delícias e dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. No coração de Balaão, ele queria o quê? Ele queria aquilo que seria o benefício. E por 3 vezes ele tentou a Deus, querendo amaldiçoar o povo de Israel. E o Senhor dizia: não, eu abençoei. Não, você não vai amaldiçoar. E Balaque insistia e cada vez queria aumentar a premiação de Balaão se ele amaldiçoasse o povo. Bom, em todo o tempo ele não amaldiçoou porque Deus não o permitiu. Mas o que aconteceu? Balaão deu um mau conselho a Balaque e perverteu o coração dos filhos de Israel. De que maneira? Balaão disse: mistura o teu povo, que era midianita, mistura o teu povo, que é midianita,
com o povo de Israel. E assim foi. E o povo de Israel começou a se corromper com as mulheres midianitas, coisa que o Senhor também desabonava, isso lá atrás, ok? E o que aconteceu? Nessa situação, um dos filhos de Simeão, da tribo de Simeão, diante de todo Israel, pegou uma midianita e atravessou entre o povo com essa midianita e entrou numa tenda para ter uma relação sexual com ela, diante de todo o povo de Israel. Aquilo era abominável, abominável. E dentro das leis da palavra de Deus, existia uma, que cada um, homem e mulher, que fossem pegos em adultério, ou seja, no ato do adultério ou no ato imoral, fossem mortos. Pois bem, o que aconteceu com Finéias? Qual foi a glória dele em honrar a Deus? Tá? Quando isso aconteceu e Finéias viu a situação e aquilo acontecendo diante de todo Israel, Finéias foi lá e com uma lança ele matou a ambos, aquele da tribo de Simeão e aquela midianita. Criou uma confusão junto daquele povo de Israel, junto daquele povo que estava misturado com os midianitas, ou seja, dividiu. De que forma? Uma parte apoiava o ato dele, achava que estava certo, que tinha o princípio do Senhor nisso tudo. Mas uma outra parte não se importava com isso. E pelo contrário, começou uma grande dificuldade na vida de Finéias por causa disso. Mas o coração de Deus se agradou. Se agradou por quê? Porque matou? Não. O propósito de Deus não era matar, amados. O propósito de Deus era matar o pecado. Tirar o pecado do meio do seu povo. Alguém pergunta assim, por que Deus permitia que matasse tanta gente? Deus não queria mortes. Não é esse o princípio de Deus. A palavra de Deus mesmo diz o quê? Que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se converta e viva. Ora, o problema era o pecado do povo que Deus queria erradicar. E Deus honrou a Finéias por isso. O coração de Deus se agradou da posição dele honrar a Deus, honrar os princípios de Deus nessa circunstância. E aí você vai entender. O que o Senhor fez? O Senhor tomou a vida de Finéias, protegeu naquelas situações, em toda aquela perseguição, porque ele foi muito perseguido em cima disso, ele foi protegido pelo Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor disse que levantaria um sumo sacerdote segundo o coração dele. Pois bem, o Senhor levantou Finéias. Presta atenção, esse Finéias, que era filho de Eleazar, ele não tinha direito ao sacerdócio. Mas o Senhor tirou ele da condição, daquela condição que não era para ele, e o tornou que relevante. Colocou que na linhagem sacerdotal e deu-lhe uma promessa que ele permaneceria com os seus descendentes de geração em geração. Sabe o que é isso? Honra. Nós vemos aqui duas coisas. De um lado a desonra de Hófni e Finéias e a desonra de Eli. E do lado de cá a honra que Deus deu a Finéias. Como alguém improvável, né? Alguém improvável, mas que o Senhor honrou, porque ele honrou o Senhor nas suas atitudes e no seu coração. Amém? Então nós vemos o que aqui? A bênção veio sobre ele, sobre seus descendentes, ele prosperou e o Senhor edificou a sua casa por causa da honra. E eu quero chamar a atenção para um outro texto que se encontra em 1 Samuel capítulo 16 e que você já conhece. Eu tenho certeza que você já conhece. É o texto quando que Samuel unge a Davi, né? Então a palavra diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá, capítulo 16, 1, você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir a Saul? Saul saberá disso e me matará. O Senhor lhe disse, leve o novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor.
Convide Jessé para o seu sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. O Senhor disse. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza, é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou a Samuel, mas esse disse: Também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçulo, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-te e unja-o. E Samuel, apanhando o chifre cheio de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Eu quero também fazer assim algumas considerações acerca de Jessé. Em primeiro lugar, Jessé e Samuel. Samuel era temido como profeta, né? Samuel realmente tinha grandes feitos diante do Senhor. E nós vamos ver o que aqui? Samuel foi um juiz e ele tinha também uma característica sacerdotal, né? E nós vamos ver o que aqui? Nessa circunstância, Samuel, ele gostava de Saul. E o que aconteceu para que Deus rejeitasse Saul? Você vai se lembrar. O Senhor mandou que Saul ganhasse a guerra, determinou uma guerra contra Agag, né? E falou que ele destruísse, que Saul destruísse Agag e toda a sua família e todos os seus bens e tudo que ele tinha. Pois bem, Samuel, o quê? Se atrasou. E o que aconteceu? Saul foi para a guerra, ganhou a guerra, só que ele não fez o que Deus queria que ele fizesse. O Senhor disse que era para exterminar, porque o Senhor tinha o propósito de exterminar Agag e todos os seus descendentes. Por quê? O mesmo princípio. O Senhor queria o quê? Erradicar o pecado. E o pecado, porque aquele povo perseguia o povo de Israel. E quando Samuel chegou, o que ele ouviu? Um barulho, um ruído. E ele perguntou para Saul: Saul, que barulho é esse que eu escuto? E Saul falou assim: é dos animais que eu separei para sacrifício. Samuel não gostou de ouvir aquilo. Ele falou: como assim? Ele falou: porque eu poupei Agag e eu peguei os melhores animais para sacrifício ao Senhor. Grande conversa para tentar confundir Samuel. Mas Samuel era sábio e tinha o discernimento do Senhor. Ele falou assim: não, você quis na realidade agradar o povo, porque os bens de Agag eram muitos. E o que ele fez? Ele queria aproveitar o melhor de Agag. E assim o que? Ele honrou mais o que? Ao povo do que ao Senhor. E isso foi condenatório para a vida de Saul. E a palavra de Deus diz que isso fez com que o Senhor o rejeitasse profundamente. Então o que acontece? Presta atenção, isso já estava no ar. Samuel era um homem muito temido por ele ser um juiz justo e ele ter também um chamado sacerdotal na sua vida. E foi quando que o Senhor deu a palavra a ele, dizendo que o Senhor rejeitava Saul e o seu reinado.
e que ele levantaria um outro segundo o seu coração. Pois bem, isso era o que pairava no ar. Não tinha internet, não tinha mídia, não tinha nada. Então essa conversa surgia de um lugar para outro e todos conheciam a fama de Samuel. E quando Jessé ouviu que Samuel vinha, o quê? Veio, chegou e queria falar com ele, né? E ele temeu. Ele temeu. Por quê? Ele falou, o que será que Samuel vai fazer? Eu quero dizer, amados, que existia no coração de Jessé alguma coisa pesada. Existia no coração dele uma dúvida se realmente Davi era seu filho. Existia uma dúvida se a sua esposa havia adulterado e ele seria um filho bastardo de Jessé. Jessé honrava esse filho. Jessé amava esse filho, mas os irmãos de Davi o desprezavam, porque no fundo existia essa dúvida se eles realmente eram seus irmãos, seu irmão. Pois bem, o que Jessé fazia? Enviou ele para cuidar daquele rebanho de malhadas. E às vezes a gente pergunta assim, até em cântico isso surge, né? Que o Senhor tirou Davi de entre as malhadas. Por quê? Existia uma razão. Na realidade, Jessé queria proteger Davi. Como assim? Queria, em primeiro lugar, colocou-o para cuidar daquelas ovelhas, né, daquele rebanho, longe dos irmãos, porque os irmãos humilhavam a Davi. Em segundo lugar, as malhadas não eram aquelas ovelhas preferidas pelos ladrões. Os ladrões o que preferiam as brancas e as negras, as malhadas eles desprezavam. E exatamente por isso que Jessé enviou seu filho para cuidar das malhadas. Então todas essas coisas estavam no coração de Jessé quando Samuel chegou. E ele possivelmente pensava, nossa, e se Samuel vir e revelar que realmente aquele filho meu que está nas malhadas não é meu filho? E aí? Né? Então, essas dúvidas pesavam no coração também de Jessé. Por isso ele temeu quando viu Samuel. Pois bem, o que aconteceu? Nós vemos o que Jessé chegou, convidou para o sacrifício a ele e os seus filhos, e ele pediu que trouxessem os seus filhos. Um a um foram sendo trazidos. Acontece que os irmãos eram mais velhos. Acredita-se que Davi tivesse entre 14 e 17 anos nessa fase, né? Nessa fase. Lembra que ele começou a reinar com 40 anos. E o que aconteceu? Ele estava sendo desprezado pelos irmãos. Seus irmãos, lembra de Davi com Golias? Seus irmãos eram soldados, eram homens fortes, que tinham uma posição. A palavra fala de Deus, o que o Senhor chamou, né? O primeiro deles, Abinadab, que era bonito, alto, né? Até o que? Samuel falou, deve ser esse. O Senhor falou, não. E o que aconteceu? Nessa circunstância, amados, todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. Nenhum deles foi aprovado. E eu imagino como deve ter batido o coração de Jessé quando ele disse, não tem mais um? Não tem mais filhos? Ele falou, tem um que está lá com as malhadas, né? E Samuel falou, traz esse. E quando apareceu Davi, que não era fracote, ele não era um menino fracote, lembra? Que depois dele conta que ele matou um urso e um leão. E para fazer isso, ele precisava de força. Ele era bem preparado, ele tinha um bom porte e era um menino bonito. Só que ele era diferente, ele era ruivo, diferente dos seus irmãos. Aí que pesava a dúvida se realmente ele era filho. Mas quando Davi chegou e o Senhor disse, é esse o filho de Jessé que é para você ungir. Presta atenção, Deus quebrou. O Senhor quebrou aquele preconceito e aquele medo no coração de Jessé. O que o Senhor estava dizendo? Ele é seu filho. Davi é seu filho. Tranquilize-se, ele é seu filho. O Senhor o revelou, né? E eu creio que isso também foi algo assim
bastante importante para Davi frente aos seus irmãos que o desprezavam, né? Os irmãos devem ter ficado chocados, porque na realidade eles tomaram consciência que Davi era um filho herdeiro de Jessé, meritório como cada um deles. Pois bem, eu quero te dizer o que acerca de Davi. Ele foi ungido como rei. Ele demorou para tomar posse disso. Primeiro ele venceu Golias, recebeu Mical como esposa, né? E aconteceu toda a história. Ele entrou como um grande guerreiro no reinado, então, de Salomão. Ele era um guerreiro, ou seja, ele não era um fracote. Ele tinha características de liderança que o Senhor ensinara ele no seu período de adoração. É muito interessante que quando ele estava lá com as malhadas, talvez solitário, fico imaginando ele pegando a sua harpa, tocando e começando a compor para o Senhor, adorar o Senhor. E o Senhor começou a derramar-se sobre ele com uma unção de rei e de sacerdote do Senhor. Sim. E nós vemos depois disso, o que aconteceu? Passou-se algum tempo, ele venceu Golias, ele adquiriu fama, e Deus estava preparando Davi. Sabe por quê, amados? Porque no meio das malhadas, Davi honrou ao Senhor. E eu quero te dizer e trazer para você que a bênção do Senhor veio sobre a vida de Davi. O Senhor o tornou próspero, o Senhor o levou além do que ele podia imaginar. O Senhor o abençoou até com riquezas, com liderança, com sabedoria. O Senhor lhe deu filhos múltiplos, ele teve grandes complicações com os seus filhos por causa do seu adultério com Betsebá e também pelas guerras que ele venceu, pelo derramamento de sangue. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala que Davi morreu em perfeita paz e nos seus longos dias. Então, o que nós percebemos aqui? O poder da honra, né? Nós vemos que Hófni e Finéias só são pregados de vez em quando para mostrar que eles fizeram algo errado. Mas eu pergunto para você, todos nós, todos que cremos no Senhor, que conhecemos a sua palavra, aprendemos a adoração com Davi. Aprendemos com a vida de Davi. Nós entendemos que ele foi um rei poderoso. Salomão foi um rei cheio de dinheiro e sabedoria, mas Davi foi um conquistador. O grande mérito foi que Davi era um grande conquistador, porque o Senhor o chamara a conquistar. No coração dele, ele desejou construir o templo que foi chamado o Templo de Salomão, mas que devia ser chamado o Templo de Davi, né? Porque ele fez a planta, ele preparou todas as coisas para que Salomão construísse o templo. Pois sim, o que eu quero te dizer, que Deus honra Davi até hoje. Que nós ouvimos e aprendemos com Davi até hoje. Porque ele honrou a Deus. Esse é o mérito, amados, de estarmos honrando ao Senhor. Ele honrou a Saul, seu sogro. Ele honrou a Saul, apesar de toda a perseguição de Saul para com ele. Ele era genro de Saul. E apesar dele ter todas as possibilidades para matar Saul, ele não o fez, porque o coração dele era reto. Ele queria honrar ao Senhor. E ele não queria pecar contra o Senhor e nem contra Saul. Ele tinha um princípio de honra. Davi tinha um princípio de honra na vida dele. Assim como ele honrou seus pais, ele honrou a Deus, ele honrou a Saul, ele honrou inclusive até a Mical, sua esposa, que debochou dele, porque ele dançava com o povo quando chegou a arca. Então nós vemos que ele honrou. Davi honrava ao Senhor, e isso lhe foi imputado por mérito. Nós vemos, amados, uma coisa muito interessante.
né? E entendemos que a honra, né? A honra, ela é realmente um instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus para incentivar os que se esforçam, né? O Senhor dá honra àquele que se esforça também, né? E nós vamos ver, amados, que o mais prejudicado não é o que é desonrado, mas é o que desonra, né? O mais prejudicado quando não se dá honra é aquele que desonra. E dessa forma, amados, eu gostaria de finalizar dizendo para vocês que existe um princípio de honra, né? Honra horizontal e honra vertical e honra horizontal. A honra vertical é aquela para cima, é aquela onde nós honramos a Deus e as pessoas de autoridade sobre nós. Nossos pais, policiais, nossos pastores, honramos também aqueles que têm patrões, né? Essas são as pessoas de autoridade que nós precisamos honrar. E existe aquela honra que é também o que é vertical para baixo, aqueles que estão abaixo de nós, que nós também precisamos honrar. Quem são eles? Em primeiro lugar, nossos filhos. Nossos filhos, aqueles nossos empregados, né? Nós precisamos honrá-los. Honrar aqueles que estão abaixo de nós, que são nossos subordinados. E que nós precisamos também prestar honra a eles. E a honra horizontal são aqueles que são os nossos pares, começando pelo cônjuge, né, pelo esposo, pela esposa. Precisamos honrá-los. Precisamos honrar os nossos amigos. E não podemos tratar os nossos amigos com a mesma parcialidade. Não. Eu costumo dizer que tem amigos próximos, amigos intermediários e amigos distantes. Existem aqueles amigos que estão com você sempre, não importa a distância, eles estão com você sempre, são inesquecíveis. São aqueles que você ri e chora com eles. São aqueles que você pode chegar e ser transparente com eles, pode se mostrar como você verdadeiramente é, que você recebe bronca deles, que você dá bronca neles e que você vê olha, consegue olhar nos olhos e saber que são sinceros com você. Esses amigos amados, nós temos que honrar mais do que aqueles que passam pela nossa vida por um período e que são importantes nas nossas vidas por um período, mas se vão. E existem aqueles que estão conosco, às vezes até pessoas com o mesmo nível no nosso trabalho, né? O mesmo nível de social, vamos dizer assim, no nosso trabalho e na nossa convivência, na nossa igreja, nossos irmãos em Cristo, né? Nossos amigos. Amados, nós precisamos honrá-los e precisamos fazer uma deferência especial com aqueles que nos são mais próximos. Eu nunca posso tratar um amigo que é próximo, que é querido e é precioso, que está comigo em todo o tempo, igual um que está lá de vez em quando, né? E nós precisamos entender isso e praticar a honra. Você quer o quê? Ser próspero na sua vida? E quando eu falo próspero, não é só dinheiro, não. Prosperar em todos os seus caminhos. Prosperar naquilo que você coloca as suas mãos, onde passam os seus pés, na palavra que você dá. Então você precisa honrar, aprender a honrar. E se nós vamos honrar a Deus, aos nossos amigos, nossos pastores, aos nossos líderes, aos nossos mentores, nós precisamos honrar também aqueles que estão abaixo de nós. Não é porque estão abaixo de nós, circunstancialmente, que eles são inferiores. Precisamos aprender a dar a honra a cada um, como sendo um filho de Deus, uma criatura de Deus. Amém? Eu quero orar por você, porque a escolha é pessoal, individual de cada um de nós. Honrar
o desonrar. Nós podemos ter bênçãos nas nossas vidas, ou podemos o que adquirir maldições por causa da desonra. Então, examinar a quem nós honramos e como honramos. Como honramos, inclusive, como honramos ao próprio Senhor. Amém? O Senhor tem para nós bênçãos, prosperidade, vida longa, né? Vida longa o Senhor nos dá, se nós o que honrarmos ao Senhor, aos nossos pais. E o Senhor também dá bênçãos sobre os nossos filhos e sobre as gerações vindouras. Que coisa preciosa, né? Gememos e clamamos pelos nossos filhos. Queremos vê-los na vitória. E assim sendo, bendito seja o Senhor, dá-nos um coração que honra. Amém? Vamos estar orando, Pai eterno, Deus santo. Queremos te adorar, Senhor, eu quero te adorar na tua santidade. Porque olhando a tua palavra, nós sabemos, Senhor Deus, que os anjos nos céus, eles te honram, Senhor Deus, se inclinam diante de ti e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Para sempre tu és santo, ó Pai. Que essa verdade seja, Senhor Deus, absoluta nos nossos corações e que nós possamos honrar, Senhor Deus, o teu santo nome. Honrar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, não só honrar com os nossos lábios, mas com o nosso coração e com as nossas atitudes. Dá-nos sinceridade, ó Pai, sinceridade para estarmos na tua presença e guardarmos a aliança que temos contigo em gratidão, ó Pai. Eu te agradeço por isso. Pai, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor nos ensine, que teu Espírito Santo nos ensine a honrar aqueles que estão acima de nós, abaixo de nós e aqueles que estão ao nosso lado. Que saibamos, Senhor Deus, diferenciar de modo particular aqueles que são edificadores nas nossas vidas, Senhor. E que nós possamos ser edificadores na vida de outros. Pai querido, guarda-nos, Senhor. Guarda o nosso coração nos princípios da tua palavra, na tua lei que nos dá, Senhor Deus, longa vida, prosperidade, filhos abençoados, porque bendita a geração vindoura. Pai querido, que a sua palavra seja insertada no nosso coração e produza frutos e frutos para a vida eterna. Guarda-nos na luz da tua presença, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para nos corrigir quando falharmos. Que nós tenhamos o discernimento e a sabedoria para honrar aqueles que merecem honra, Senhor, conforme a tua palavra nos diz. Dá-nos um coração reto e sincero, Pai. Abençoa as obras das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.